Queridos irmãos e irmãs do Salvador Jesus, que Deus, Espírito Santo, que colocou a fé no coração de cada uma dessas crianças, de cada um de nós, também nos conduza nesse momento em que nós queremos refletir, meditar na sua santa palavra, especialmente no Evangelho que nós ouvimos hoje. Amém. Eu mandei um convitinho, né? Sempre mando um convitinho nos grupos da igreja, avisando o culto. E lá eu coloquei esse ditado, né? Que muitos de vocês devem conhecer. A fruta não cai longe do pé. Quer dizer, geralmente isso é usado assim, tem um outro que diz assim, filho de peixe, peixinho é. Geralmente esse ditado é usado para falar de pais e filhos. Ontem à tarde, visitando uma família, eu falei, os dois parecem com o pai. Né? Aí a mãe falou, já me falaram isso. A fruta não cai longe do pé. Jesus também não fala exatamente esse ditado, mas certa vez, quando ele falou de falsos profetas, vocês ouviram que hoje João, misturou também, ele falou, cuidado com os falsos profetas. Quando Jesus falou dos falsos profetas, ele disse assim, como é que a gente sabe que uma árvore é boa? É pelos frutos que ela produz. Aí ele disse, assim também vocês vão conhecer os falsos profetas, pelas coisas que eles fazem, ou seja, pelo que eles produzem. E o contrário também, a gente vai conhecer os profetas, os pregadores verdadeiros de Deus pelo que eles fazem, além do que eles falam. E aqui em João 15, Jesus também então fala de frutos. Ele fala da árvore, especificamente a videira, pé de uva, para falar dele e da relação dele com os discípulos e com todas as pessoas que creem em Jesus, que seguem em Jesus. A gente pode dizer assim que Jesus está ensinando para nós aqui que na nossa vida espiritual, na nossa vida de fé, a fruta também não cai longe do pé. Ou seja, os seguidores de Jesus, os ramos, nós, vamos produzir frutos como a videira que é Jesus produz. Então, por isso eu coloquei esse tema aí. Unidos a Jesus, nós frutificamos. E a gente frutifica por quê? Primeiro, meus irmãos, porque só Jesus é a videira verdadeira. Uma das promessas lá do Antigo Testamento que falava sobre Jesus, falava de um broto. Diz assim, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. Este broto é a videira verdadeira, Jesus. Esse broto e essa videira verdadeira é aquele Deus que quando Deus falou com Moisés lá, naquela sarça ardente, naquela arvorezinha que queimava e não se consumia, aquele Deus disse assim, Moisés perguntou, quem é você? Ele disse, eu sou. Esse é Jesus. Ele é o Deus que, sendo Deus, veio aqui a este mundo e se fez um de nós, para se tornar a única fonte de salvação, a única fonte de seiva, de energia da vida para aqueles que estão unidos a Ele. Ele é a videira verdadeira. E aqui vamos entender um pouquinho, por que Jesus fala de videira? Por que ele não falou assim, eu sou o pé de figo, vocês são os ramos? Ou, eu sou o pé de maçã e vocês são os ramos? Por que ele falou videira? Por que ele falou de uvas? É porque no Antigo Testamento, o povo de Deus era conhecido como a videira de Deus. Videira é o símbolo do povo de Israel.
E muita gente não conhecia essa ilustração. Nós somos a videira de Deus. E agora Jesus diz, bom, agora eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos, né, os galhos que saem dessa videira. Então, meus irmãos, unidos a Jesus nós frutificamos. Porque sem Jesus, nós não podemos frutificar e mais. Sem Jesus, a gente está condenado eternamente. Sem união com Jesus, o ser humano tem só um destino, é a condenação. Sem estar ligado a Jesus, as pessoas até podem fazer coisas boas, mas elas não vão conseguir agradar a Deus realmente, porque a Bíblia diz, só pode agradar a Deus quem tem fé verdadeira neste Deus, que é a fé em Jesus. Eu quero ler de novo 2 versículos aqui, olha só. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele está muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então o que Jesus está dizendo, né? Quem não está ligado a mim, não pode fazer nada o quê? Não está falando que a gente não pode comer, trabalhar, não, nada espiritual. Muitos de vocês têm certeza que já pegaram galhos secos para fazer fogo, né? Ou gravetos, né? Mas às vezes a gente vai fazer fogo, uma fogueirinha, um fogo no forno a lenha, você pode pegar galho seco. É isso que Jesus está dizendo. Olha, aquela pessoa que não está ligada a mim, não é que Deus não quer salvá-la, mas longe de mim ela seca. E ela será jogada no fogo do inferno. Mas não é só isso, meus irmãos. Uma união com Jesus falsa, uma união superficial, por exemplo, uma união que é só da boca para fora, também condena a pessoa. Porque Deus diz que o pai dele é o lavrador, é o que cuida, né, dessa vinha, dessa plantação, e ele conhece o coração dos galhos, dos ramos, ele conhece o nosso coração. Deus sabe quem produz fruto e quem não produz. Em outras palavras, né, na igreja sempre houve isso, e até hoje existe isso. Tem gente que está aqui dentro da igreja, mas está aqui só por tradição, ou pode estar aqui só por tradição. Não está ligado a Jesus de verdade, né? Então, aqui no versículo 2, Jesus diz, olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então, ele está dizendo, ó, tem gente que está até ligado a mim, mas não produz nada. Quer dizer, essa ligação não está boa, ele vai ser cortado. Então, meus irmãos, se a gente não está verdadeiramente unidos a Jesus, intimamente, constantemente, nós não vamos produzir os frutos que Deus espera, frutos agradáveis a Deus. Assim como qualquer galho de qualquer árvore frutífera não produz sem de arrancar da árvore. Vocês podem fazer a experiência, né? Aqui tem muito café também é uma fruta, né? Corte o galho do café. Pode guardar ele no formol, na geladeira, não vai produzir nunca mais. Você pode até ficar verdinho lá, se colocar um produto químico nele, mas não vai produzir. Porque não está ligado ao tronco, né? De onde vem a seiva. Então, a gente pode dizer agora assim, unidos a Jesus nós frutificamos, porque unidos a Ele, a gente recebe a seiva da vida eterna. A seiva da vida que faz a gente frutificar. Porque é só em Jesus que a gente tem perdão, vida e salvação. E só em Jesus temos a vida, então, e a energia que a gente precisa para produzir os frutos da fé. A gente começou a ser unido, né, nesta fé, no dia que a gente foi batizado. Em breve nós vamos ter aqui mais um batismo, e naquele momento que a gente é batizado, né, eu em agosto vai fazer 52 anos que eu fui batizado. Naquele momento que eu fui ligado à videira que é Jesus. Ali começa, né, a nossa ligação com Cristo.
E essa união continua em nós, se a gente tem contato constante com Jesus, pela palavra, pela Santa Ceia e pelo batismo que a gente recebeu. Então, meus irmãos, este é o motivo pelo qual Deus colocou aqui em Afonso Cláudio, em toda a região, no Espírito Santo, no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Esse é um dos motivos pelo qual Deus colocou a sua igreja. Esse é o grande motivo pelo qual Deus colocou esta igreja e coloca vocês aqui. É para que a gente tenha muitas oportunidades de receber a seiva da vida que vem de Jesus. Estão vendo ali? Essa figura do lado direito é uma cruz, lá está Jesus. Essa cruz também é a videira. E lá está aparecendo como é que a gente é alimentado na fé. Olha lá. Batismo. Aqui embaixo, pregação da palavra. Embaixo ali, um pai ou um avô ensinando a palavra para a criança. E lá em cima, a pessoa recebendo a Santa Ceia. É para isso que existe a igreja. É para isso que nós estamos aqui. Leitura bíblica, a liturgia, os hinos, estudos bíblicos, aqui na igreja online, que a gente teve nessa semana, leituras que nós temos, livros cristãos, música cristã, tudo isso são oportunidades onde o Cristo vivo vem a nós para alimentar a nossa fé com a seiva da vida. Então, unidos a Jesus, nós frutificamos, meus irmãos. E nós damos então um testemunho também, com palavras, com ações na nossa vida. A gente mostra que realmente a gente é discípulo de Jesus. Ele diz aqui no final, né? Que vocês têm muito fruto e assim se tornarão meus discípulos. O discípulo dá fruto, porque ele está ligado à árvore da vida, a videira viva que é Jesus. E assim a gente glorifica a Deus também com a nossa vida, porque Deus usa a gente para produzir esses frutos. E, frutificando, usando, meus irmãos, os dons que a gente tem, as bênçãos que a gente tem, os recursos que Deus nos dá para viver aqui nesse mundo, a gente vai levando então o seu amor para as pessoas. E aqui eu quero mencionar uma instituição, vamos dizer assim, né? Uma agência evangelística que é muito útil, que tem abençoado a nossa igreja com seus recursos já por 77 anos, a Hora Luterana. Talvez muitos de vocês ouviram já há muito tempo programas de rádio, né, da Hora Luterana, a Voz da Cruz, ou 5 Minutos com Jesus. Né? Em muitos lugares tem programa de rádio ainda. Hoje tem muito material na internet, tem muito material impresso, que eu coloquei aqui, né? Isso aqui, né, a gente vai começar a colocar lá na saída de novo. Isso aqui não é, em primeiro lugar, não é para vocês. Isso aqui é para vocês pegarem e darem de presente para pessoas que não conhecem Jesus, ainda não entenderam. Lembra da leitura hoje de Atos, né? Vocês vão, por exemplo, aqui tem, olha, mensagem de esperança para enfermos. Vocês têm um amigo, um parente, um vizinho está doente. Vocês podem me chamar para ir lá, eu vou, mas aqui tem um livrinho de mensagem para doente. Você pode ir lá com esse livrinho e ler para a pessoa. Ou deixar para o acompanhante da pessoa para que ela possa ler. Né? E tem vários outros aqui, né? Tem Devocionários 5 Minutos com Jesus. Todo mundo conhece alguém que está sofrendo. Então aqui, ó, por que sofremos? Dá de presente para a pessoa. Preocupações. Aqui, ó. Né? E tem outros. Coragem para tempos difíceis. Maio é o mês das mães, ó. Mensagens para mães. E assim vai. Vários temas aí. Vocês podem ler também, né? Não é que não é para vocês. Vocês também podem ler e dá para ler. Mas a ideia é, a Hora Luterana fornece esse material, também material digital, para a gente fazer igual o Felipe, explicar a palavra para as pessoas. Essas coisas que ajudam elas a conhecer Jesus. Então eles têm material impresso, eles têm na internet vídeos, áudios. Depois vocês vão ver, eu vou colocar numa outra tela, alguns sites que a Hora Luterana tem, eu vou comentar um pouquinho. Tá? Então, são materiais que a Hora Luterana, que existe no mundo inteiro, que começou, aliás,
por um trabalho num grupo de leigos. Um grupo de leigos lá nos Estados Unidos falou assim: como é que a gente pode ajudar a igreja a expandir o evangelho? Há 100 e poucos anos atrás, se não me engano, 1917. Nós leigos da igreja, vamos bancar o programa de rádio. E aí começou a luterana. Hoje está acho que mais de 50 países. Tá? Então, meus irmãos, a gente frutifica os frutos que a própria palavra de Deus produz em nós e ela mostra quais são. Eu vou dar alguns exemplos. Paulo fala assim, em Gálatas: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Quer dizer, longanimidade é você ter uma paciência bem longa. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mateus 6, Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que serão acrescentadas. Né? Quer dizer, a gente busca o reino de Deus e Deus vai acrescentar tudo que a gente precisa. Onde é que a gente vê mais como produzir frutos da fé? Quais são os frutos que Deus quer que a gente produza? Todos vocês já estudaram 10 mandamentos. Cada mandamento diz o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. São frutos da fé. E hoje na epístola nós também ouvimos, né, alguns frutos da fé. Ele fala, olha, é aprender a distinguir os espíritos. Né? Não é espírito aqui de fantasma. Espírito quer dizer, com que espírito a pessoa vem falar comigo? Ela está falando da parte de Deus ou não? Ou ela está me enganando? Né? Depois ele fala lá, o espírito de amor, a gente amar o próximo, como a gente diz que ama a Deus, e assim por diante. Então, meus irmãos, são maneiras de produzir frutos, são exemplos de frutos. Uma outra maneira, a gente ouviu no Salmo hoje, a gente frutifica louvando a Deus. Louvando a Deus. Então, quando a gente canta aqui, é um fruto da fé. Quando vocês em casa cantam hinos da igreja, ou escutam música cristã, e vocês estão louvando a Deus. Né? A gente louva a Deus em toda a nossa vida. E a última forma, que eu coloquei aqui, eu já comentei antes, a gente louva a Deus, a gente frutifica subindo na carruagem. O que é isso? É fazendo igual o Felipe. Quando a gente vê alguém que não conhece a palavra de Deus, não está entendendo, a gente diz assim: posso ajudar você a conhecer Jesus? Posso te explicar? Ensinar as pessoas sobre o Deus verdadeiro. As pessoas que Deus coloca no nosso caminho, no dia a dia, mostrar para elas o Evangelho. Aí alguém pode falar assim: mas pastor, eu não sei tanta coisa da Bíblia como o senhor sabe. Mas o principal todos vocês sabem. E aí se chegar um ponto, às vezes, que a pessoa faz uma pergunta que você não sabe responder, aí você pode dizer: cara, isso aí eu não sei, deixa eu estudar um pouquinho mais, ou então vou perguntar para o pastor. Ou também, não, você pode vir lá no estudo bíblico, né? O pastor vai explicar isso lá. Então a gente, né? O Felipe ali, ele ficou andando, sei lá quanto tempo com aquele homem na carruagem, talvez uma meia hora, uma hora, ele não conseguiu explicar toda a Bíblia, mas ele conseguiu falar de Jesus. Então, meus irmãos, unidos a Jesus, frutificamos. É lógico, né? É natural. Qualquer ramo saudável frutificar quando ele está unido à sua árvore, e aquela árvore é saudável, né? Outra visita que eu fiz essa semana foi num sítio, né? Aí, café lá já quase pronto para colher. Aí lá tinha mamão também, tinha abacate. Tudo muito bonito. Por quê? Porque a árvore é saudável e porque os galhos estão ligados nessa árvore. Agora tem uma diferença. Eu não entendo muito de café. Eu já vi quantas colheitas de café dá por ano? Uma só, né? Então essa é uma diferença que tem entre nós e as árvores frutíferas e o café. Enquanto que a maioria das frutas só produz uma vez por ano, né, de uma certa época, e tem a sua época, né? Alguns já estão colhendo café, outros vão começar. No sul, de onde eu vim, essa época agora, o pessoal está colhendo soja. Começando a plantar o trigo, que é colhido mais para o final do ano. Né? Então, qual que é a diferença? Nós, que estamos ligados à videira verdadeira, que é Jesus, podemos produzir frutos todos os dias, o ano todo, a vida toda.
não é só em época especial, não é só no domingo de Páscoa, né? Por exemplo, os meninos que tocam, né? Eles não produzem frutos da fé só quando eles vêm tocar. Eles produzem frutos da fé na vida deles no dia a dia. E assim cada um de nós. Ligados a Jesus, a gente produz frutos até quando? Até Deus vir colher a gente para o celeiro da vida eterna. Aí nós vamos produzir só frutos de louvor lá no céu. Lembrando, ramo seco é cortado e jogado no fogo. Assim acontece com quem se desliga da videira verdadeira que é Jesus. Ou só faz de conta que está ligado à videira, né? Muita gente hoje em dia, infelizmente está acontecendo muito, diz assim: não preciso de igreja. Eu vejo cultos na internet, eu vejo estudos na internet, eu faço minhas orações em casa, eu leio a Bíblia em casa, não preciso de igreja. Essa pessoa mostra que ela não conhece realmente a Bíblia, porque a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz que os cristãos se reuniam no culto, para quê? Ouvir a palavra e receber a Santa Ceia. Cristão só de internet não existe. A pessoa pode ter até fé ainda, mas essa fé com certeza não vai ficar firme. Porque a gente está ligado à videira, meus irmãos, por Santa Ceia, ouvir a palavra e estar junto com os irmãos. Então, meus irmãos, Deus não quer cortar ninguém da videira que é Jesus. Deus não quer cortar ninguém. E eu tenho certeza que todos nós aqui queremos ser galhos vivos, frutíferos. Nenhum de nós quer se desligar de Jesus. Para isso, nós dependemos do próprio Jesus. Porque só unidos aí a gente pode frutificar. Então, também é importante, quando vocês vão para casa, lá também ler a Bíblia, lá também orar, lá também, hoje nós temos esse recurso, ver estudos online e assim por diante. As duas coisas são importantes, estar aqui e se alimentar na fé em casa também. Então, meus irmãos, vamos nós todos estar todos os dias ligados a Jesus, pela palavra, pelo batismo que a gente recebeu, pela ceia que a gente recebe aqui cada culto. Vamos aproveitar essas oportunidades, que estão representadas ali, de receber a seiva da vida pelo Espírito Santo de Jesus. E assim, unidos a Jesus, nós vamos frutificar. Nós vamos frutificar conforme os dons que Deus nos deu, conforme as oportunidades que Ele nos dá. E aí Jesus faz uma promessa. E essa promessa é onde a gente se agarra. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo, eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, meu irmão e minha irmã, se você está unido a Jesus, se você crê nele, você ouve a palavra, toma a Santa Ceia, ele diz: você vai dar muito fruto. Às vezes a gente dá fruto que a gente nem percebe. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. Às vezes uma pessoa vem: pastor, uma coisa que o senhor falou lá, tal dia lá, nossa, aquilo mudou a minha vida. Ou então, eu ia fazer uma coisa errada e o que eu ouvi de um irmão na fé me fez mudar de ideia. Eu quero terminar com um outro exemplo. O pastor Abelar, que é o pastor principal da luterana, ele nos contou vários casos de pessoas que não são da igreja luterana, que ouviram uma mensagem da hora luterana na internet, ou no rádio, ou receberam um livrinho, e depois contaram ao pessoal da luterana: olha, eu ia me matar. Eu ia me matar. E aí, quando eu recebi essa mensagem aqui, Deus mudou a minha vida. E tem vários outros exemplos, Então, a gente nem imagina, meus irmãos, como os frutos que a gente produz podem fazer bem a pessoas que a gente nem conhece. Então, Deus quer incluir todos nós nessa promessa aqui, que nós vamos produzir muito fruto. E aí eu vou pedir, de novo, eu gosto que às vezes vocês leiam o tema comigo para vocês gravarem. Vamos ler? Unidos a Jesus, frutificamos.
Amém.